Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 18. Carta à igreja de Tiatira. Apocalipse é fácil de achar, né? Então já vou ler. Apocalipse 2, versículo 18, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. As tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, os santos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Amém? Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos desfrutar do novo do Senhor a cada dia, Pai. Isso é maravilhoso. E nós estamos aqui com a intenção de te adorar e pedindo, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de dispersão, tudo aquilo que vem atrapalhar o teu mover essa noite, caia por terra, Pai. Que somente o Senhor cresça. Somente o Senhor vai ser adorado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem conversa um pouco comigo sabe que eu gosto muito das 7 cartas, 7 igrejas de Apocalipse. Quando eu leio as cartas e eu vejo a destinação primária e depois vejo que essa carta chegou para a igreja de hoje, eu acho maravilhoso. Quando nós lemos e quando João teve essa revelação no Apocalipse, existe uma destinação primária. Eram 7 igrejas em 7 cidades da Ásia Menor daquele tempo. Só que ao mesmo tempo dessa destinação primária, eu leio essa carta à igreja de Tiatira, à igreja de Éfeso, de Laodiceia, como se fosse endereçada para a minha vida. Uma carta que foi direcionada pessoalmente para a minha vida como igreja. Isso eu acho extraordinário, porque a palavra de Deus não perde a sua força em nenhum momento da história. Então, nós lemos a carta de Tiatira como se fosse endereçada para a igreja de hoje, como as demais cartas. E não sei se você já leu essas cartas, essas 7 cartas. Há meio que uma unanimidade na forma que foi escrita. São descritas ali as virtudes daquela igreja, como também o alerta das igrejas. É como se tivesse 7 cidades, 7 igrejas, 7 virtudes e 7 defeitos. E foi nesse pensamento de virtudes e alertas que eu me deparei essa noite com a carta de Tiatira. E o que mais me chamou, primeiramente, a atenção aqui, foi quando eu li as virtudes dessa igreja. Eu não sei se você prestou atenção, mas há pelo menos 5 virtudes dessa igreja. E olha só: obras, amor, fé, serviço e perseverança. Aí você fala o seguinte: então não falta nada. Uma igreja que está caminhando em alguns alicerces do evangelho, como amor, como fé, como serviço, como perseverança. E mais, fala o seguinte: as tuas obras atuais são maiores que as anteriores. Ou seja, havia um crescimento.
uma igreja que estava frutificando, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava dando certo. E eu falei o seguinte: muito se assemelha à igreja de hoje, que há um crescimento, não tem como a gente falar que não tem, tem um crescimento da igreja. E muitas vezes um crescimento no amor, na fé, na perseverança. A igreja está crescendo. Só que ao mesmo tempo, contrapondo a esse pensamento de virtudes maravilhosas, virtudes excelentes dessa igreja, eu paralisei no principal alerta dessa igreja. Nós lemos aqui que o principal alerta da igreja é que eles toleram profetisas como Jezabel. Dentro de uma igreja que está crescendo, dentro de uma igreja que está tendo fé, dentro de uma igreja que está fazendo acontecer, existe um caminho errado que cresce junto com a igreja, que é Jezabel. E aqui a gente para em Jezabel para falar um pouco sobre essa Jezabel. E há alguma discussão sobre quem é essa Jezabel, se essa Jezabel é realmente aquela de 1 Reis, mulher do rei Acabe, ou se aqui é uma outra mulher, mas não convém a gente entrar nesse mérito, porque o que eu quero ver aqui é os defeitos dessa mulher, para que a gente tome isso como alerta. Os defeitos descritos aqui em Apocalipse é prostituição e idolatria, que muito se assemelha aos defeitos daquela Jezabel. E muito se assemelha a outros alertas. Uma carta antes dessa aqui, que é a igreja de Pérgamo. Se você depois você lê, vai citar as virtudes da igreja e também vai citar o alerta. O alerta lá é que eles toleravam Balaão. Lembra de Balaão? Que foi usado, teve a sua boca usada por Deus, mas ao mesmo tempo levou a nação de Israel em dispersão. Então, essas cartas aqui, elas querem nos alertar a igreja de hoje. E com isso, vendo o momento da igreja de hoje, as virtudes e esses alertas, eu me recorri a essa Jezabel, de 1 Reis, a partir do capítulo 16, que foi esposa de Acabe. Quem foi essa Jezabel e quais são as características destrutíveis dessa mulher maldita, literalmente, que levou Israel a uma apostasia de fé? Jezabel, ela era uma mulher que tinha uma idolatria muito forte. Se você lê 1 Reis a partir do capítulo 16, você vê as atrocidades que essa mulher fez. Mas ela era uma mulher que sustentava mais de 800 profetas de Baal e de Aserá. Era uma mulher que estava disposta a acabar de vez com a adoração ao Deus verdadeiro. É uma mulher que com as suas práticas de adoração detestáveis aos olhos de Deus, como sacrifício de criança, como práticas de uma prostituição sexual. É essa mulher que está falando aqui e que a igreja tem que tomar cuidado. Então a primeira característica destrutiva dessa mulher é a idolatria. A segunda característica destrutiva dessa mulher era abuso de poder. Uma mulher que estava num cargo em que ela podia falar, influenciar as pessoas, mas ela usava esse poder para simplesmente conquistar aquilo que queria. E eu volto a falar para você, pense nessas características como um alerta para a igreja de hoje. Quantos que abusam do seu poder para cegar as pessoas num caminho? É essa característica de Jezabel que está inserida na igreja. Então, uma mulher que tinha uma idolatria muito forte, uma mulher que tinha um abuso de poder, uma mulher que até o tempo do rei Acabe, a palavra diz que não houve um rei pior que o rei Acabe, por influência de Jezabel, que levou à apostasia e à descrença no Deus verdadeiro. Quantos não se lembram quando Elias pediu para morrer? Elias, ele saiu depois do evento do Monte Carmelo, 400 profetas de Baal ali, literalmente sendo ridicularizados. Ele sai ali e Jezabel falou o seguinte: você provou que o seu Deus é Deus, então agora eu vou te matar. E ali ele sai, e ele falou o seguinte: eu sou o único que permaneço fiel. É melhor que o Senhor tire a minha vida. Muitas vezes na nossa vida, a gente se sente como único. Nós nos sentimos como único na nossa família. Às vezes nós nos sentimos como único no nosso ambiente de trabalho.
diante dos nossos amigos, mas o segredo é permanecer firme. O segredo é mesmo com o Espírito tentando nos perseguir e desfocar a nossa fé, nós permanecemos firmes. Porque Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre tem uma palavra para nós. Então, Jezabel, ela tem essa característica destruidora de idolatria, abuso de poder, manipuladora. Jezabel era totalmente manipuladora. Eu confesso que eu não queria muito trazer a palavra sobre Jezabel para a igreja, porque é uma palavra de exortação. E eu tenho que medir as palavras para falar, porque não é fácil. Mas quantas a igreja, de um modo geral hoje, que são literalmente manipuladoras, egoístas, egocentristas. Quantos não se lembram da vinha de Nabote? Se você não conhece essa história, o rei Acabe era casado com Jezabel, eles eram rei do norte de Israel. E do lado do palácio tinha um homem chamado Nabote que tinha uma vinha. E Acabe ofereceu um dinheiro, queria comprar esse terreno, essas terras. E Nabote falou o seguinte: não posso vender uma coisa que eu herdei do meu pai. E Acabe voltou como uma criança mimada para o palácio. Falou o seguinte: eu não vou comer nada não. Eu não quero miojo, eu não quero nuggets, eu não quero nada, vou ficar emburrado. E estava emburrado na cama, e Jezabel falou o seguinte: por que você está emburrado aí? Falou o seguinte: é porque eu tentei comprar as vinhas ali de Nabote e ele não vendeu. E Jezabel falou assim: como assim? Você é o rei, não tem que vender, amanhã é sua. Aí ela armou, manipulou, chamou alguns conselheiros e falou o seguinte: vocês vão achar 2 pessoas para testemunhar contra o Nabote, para que as pessoas apedrejam ela. E ali Nabote foi apedrejado até morrer. E ela falou o seguinte: Acabe, pode ir lá correndo que é sua, vai tomar posse porque o cara morreu. E conquistou. Então ele foi tomar posse da terra. Era assim que Jezabel fazia. Passava por cima de tudo, de todos, para conquistar o que queria, para não deixar que os seus desejos ficassem na ilusão. Ela estava disposta a tudo para conquistar o que queria. Essas características destruidoras de Jezabel são alertas para a igreja de hoje: idolatria, abuso de poder, manipulação, e uma dos piores, que é perseguição. Quando a perseguição entra na igreja, a igreja está perdida. Essa mulher, ela perseguia os profetas de Deus. Olha só o que diz em 1 Reis capítulo 18, no verso 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Foi por isso que Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida. Um dos piores tempos da nação de Israel foi no reinado desse Acabe, por influência de Jezabel, que perseguia o povo de Deus. Como eu falei, perseguiu Elias. Elias teve que fugir. Só que é o seguinte: a figura de Jezabel hoje é alerta para a igreja. A figura de Jezabel hoje é alerta para a igreja. E a gente acha que está muito distante, a gente acha que não existe esse espírito de Jezabel na igreja de hoje, a gente acha que não vai acontecer, mas eu estou lendo uma carta de Tiatira que as coisas estavam dando certo. Vou repetir: uma igreja que estava crescendo no amor, na fé, uma igreja que estava crescendo no serviço, na perseverança, mas uma igreja que deixou com esse crescimento surgir falsas heresias. Surgiu dentro da igreja, parece que lobos tentando matar as ovelhas. Eu queria falar para a igreja hoje, depois desse breve introdução, sobre 3 alertas para a igreja de hoje. 3 alertas para a igreja de hoje, com base nessa mulher chamada Jezabel. Primeiro alerta: não brinque com o evangelho. Não brinque de ser crente. Não brinque, as pessoas estão brincando com Deus. As pessoas estão brincando com a igreja. As pessoas estão brincando com o evangelho. Os líderes estão mostrando o caminho. As pessoas estão indo no caminho, mas a pessoa está brincando. As pessoas não assumem compromisso.
As pessoas não assumem responsabilidade. E dizemos, mas Jezabel é uma atrocidade, assim, hoje não existe. Existe. Porque se tem uma característica em Jezabel, é irresponsabilidade com Deus. E quando nós nos assemelhamos a isso, nós estamos com esse espírito de falta de compromisso, de irresponsabilidade com o reino, irresponsabilidade com a obra. Eu vim quando eu quero, eu faço o que eu quero, é o meu desejo. É um evangelho literalmente à la carte, em que eu pego somente o que eu quero. Eu pego as canções que eu gosto, eu pego as palavras que eu gosto, e quando eu sou confrontado, eu vazo. Quando eu sou confrontado, eu saio. Eu não aceito. É um espírito de Jezabel que vem na igreja. Questiona tudo. Iniciou um trabalho ali, eu não vou fazer parte não, porque eu não gosto do fulano. É uma reunião que vai ter ali, não vou. Questiona tudo. As pessoas falam demais e faz de menos. Esse é o papel da igreja. Então nós temos que ter responsabilidade. Eu estava lendo um livro, e nesse livro há um relato de uma igreja lá no Iraque. E a pessoa que queria frequentar a comunidade no Iraque, ela tinha que assinar um termo, um contrato, assumindo que ela poderia perder as suas posses, a sua terra, ou ela poderia ser presa, ou ela poderia ser morta. Ela só entrava na comunidade se ela assinasse o contrato. E se fosse hoje assim? Só que eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. A nossa vida aqui como igreja hoje, no Brasil, em Brasília, é diferente dessa. Só que as pessoas se perdem no mais simples. Gente, o caminho é o arrebatamento da igreja. E sabe o que vai acontecer antes do arrebatamento? Perseguição à igreja. Você está preparado para isso? Quando as pessoas começaram a perseguir essa fé que você fala que professa, você está preparado? Uma igreja que vai crescendo literalmente como uma criança mimada, sem raiz. Uma igreja que vai crescendo simplesmente ouvindo aquilo que ela quer ouvir. A igreja de hoje eu nunca vi, ela escuta somente o caminho que ela quer trilhar. Eu vim para a casa do Senhor, eu falo o seguinte, eu fui alimentado porque falou que eu queria ouvir. Eu não sei ser confrontado, a gente vive esse evangelho, brincando com esse evangelho. Uma igreja que vive um crescimento e que está tendo um resultado, mas que é que está totalmente perdendo a sua conduta. Olha o que diz Paulo em Gálatas capítulo 5, no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha o que diz o versículo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gente, o povo de Deus briga entre si. Eu fico pensando que o diabo às vezes não precisa nem entrar, porque eles já estão brigando, devorando um ao outro. Começa a ver rede social para você ver, é um falando mal do outro, é um devorando o outro, e por doutrinas, por teologias, por teorias. Porque vai ser desse jeito daqui no futuro, porque não vai ser, porque foi assim, porque foi ali. As pessoas não têm unidade na própria igreja. A igreja de hoje, você falou o seguinte, vou repetir, não tem um espírito de Jezabel não, mas a igreja não tem unidade entre si. A igreja está dividida. As pessoas estão brincando de ser crente. As pessoas estão brincando com o evangelho. As pessoas estão brincando, não largando os seus vícios. Está dando certo do jeito que eu estou. Está dando certo do jeito que eu estou caminhando. Eu vou continuar desse jeito. Eu até faço aqui, até faço ali.
Não brinque com o evangelho, igreja. Não brinque com o evangelho. Esse é o primeiro alerta, igreja. O segundo alerta, baseado nessa história de Jezabel: não seja amigo do engano. Não seja amigo do engano. O engano te leva a um caminho, que é cegueira. Cegueira. Eu falei do evento do Monte Carmelo, em que Deus provou que era Deus, mandou fogo do céu ali, e depois aqueles profetas tudo morreram. E Jezabel falou o seguinte: você provou que o seu Deus é Deus, então agora eu vou te matar. Ela estava totalmente cega. Sabe por quê? Porque ela levou uma vida de engano. As pessoas que levam a vida de engano, essas pessoas se cegam. E quando isso está inserido na casa do Senhor, na igreja, é muito complicado. Uma igreja que aparenta ser saudável, mas que está cega em seus atos. Uma igreja que aparentemente está crescendo, mas está literalmente cegas em alguns momentos, e algumas pessoas se perdendo dentro da igreja. É uma igreja que aparentemente cresce, mas não tem raiz. O primeiro vento derruba. Eu digo que a raiz no evangelho, elas são 3 S's. 3 S's: sacrifício, santidade e serviço. Para me ver se eu sou enraizado no evangelho, eu tenho que ter sacrifício, santidade e serviço. Só que as pessoas vivem num engano, elas não querem saber disso. Não pode falar muito de sacrifício na igreja hoje não. Não pode falar muito de santidade, falar de santidade. Não pode falar muito de serviço não, porque eu nasci foi para governar, né? E tem textos bíblicos para nos respaldar. Eu nasci para governar. Jesus é o sacrifício vivo. Jesus, ele tinha santidade. E Jesus, ele veio para servir. Nosso espelho é Cristo. Não viva no engano. Não viva um evangelho que não tenha sacrifício. Não viva no evangelho que não tenha santidade. Não viva no evangelho que você não tem serviço. Nós estamos falando aqui como alerta. Então tome cuidado com o caminho que você está traçando, trilhando. Um caminho de evangelho sem sacrifício, sem se doar, sem abrir mão. Em casa. Um evangelho que eu não tenho santidade, que eu não tenho que me santificar, que eu não sou separado para Cristo. Um evangelho que eu não sirvo. Eu estou falando isso, igreja, porque pode ser tarde demais amanhã. Pode ser tarde demais amanhã. Conserte aquilo que você tem para consertar hoje, porque amanhã pode ser tarde. O diabo não vai chegar para você aqui com uma bandeja escrito inferno. Vai chegar com um fruto maravilhoso para você morder. Essa é a verdade. Eu lembro de uma história. Na verdade é uma ilustração, pequena ilustração, só para demonstrar o que eu estou falando. Que tinha um comerciante que vendia muito, e os anos se passaram, e um concorrente abriu uma loja do lado dele, vendendo as mesmas coisas. E a loja que abriu lá era enorme, e ele perdeu a venda, ele estava quase falindo, até que ele teve uma ideia. Ele reformou a loja para ficar parecida com aquela loja, com a loja que estava vendendo muito. E ele foi lá, mudou o nome de fantasia da loja, e ele colocou assim: porta principal, era o nome da loja. Colocou luz lá, tal. E não deu outra. O povo, todo mundo entrava lá pensando que era outra loja. Todo mundo entrava nessa loja achando que era a porta principal, mas não era. Você acha que o diabo faz como? Você acha que ele coloca uma placa inferno? Às vezes ele coloca assim, loja de conveniência. E a gente entra. É conveniente para mim. E lá eu não preciso nem deixar minha fé não. É só eu levar uma fé medíocre. É só eu ser tolo no evangelho. Lá é só eu levar uma vida no engano. É conveniente para o diabo. E o pior disso é quando o diabo abre uma loja de conveniência dentro da igreja. Aí cresce uma igreja imatura. Uma igreja que só engatinha, que não voa.
Nós somos chamados para ser um exército de Cristo, crescer, amadurecer, servir, viver no amor. Até quando, igreja? Até quando vamos viver no engano? Tome cuidado com o espírito de Jezabel. O terceiro alerta à igreja. Eu falei de 2 alertas. Quantos lembram do primeiro? Não brinque com o evangelho. O segundo? Não seja amigo do engano. E o terceiro? Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças. Gente, eu nunca vi pessoas que arcam com consequência para o resto da vida por causa de alianças erradas. O resto da vida, alianças erradas. Eu não sei se você conhece a morte de Jezabel. O rei Acabe morreu, e depois que o rei Acabe morreu, o filho de Acabe assumiu o trono. E quando o filho de Acabe assumiu o trono, um dos comandantes de Acabe, ele fez meio que uma guerra civil lá e matou e assumiu o trono. E ali então o rei Jeú foi com seu exército, seus cavaleiros, para tomar posse do trono. E quando ele estava chegando na cidade, ele viu Jezabel lá em cima do palácio, toda produzida, esperando o rei Jeú. O rei Jeú parou ali e falou o seguinte: quem é aquela lá? É Jezabel. Sabe o que ele falou? Empurra ela aí. Saiu batendo em tudo lá. A cavalaria passou por cima dela, e ela não foi nem sepultada, não achou nem o corpo dela. Olha só, igreja, Jezabel tinha conselheiros, Jezabel tinha pessoas que aparentemente eram amigo delas. Jezabel estava cercado por um conselho, só que Jezabel também tinha pessoas para empurrar ela. Às vezes é o mesmo que deu conselho e falou que era amigo, empurrou ela lá de cima. Eu imagino que deu até briga. Não, deixa eu empurrar. Brincadeira. Jezabel. Cuidado com as amizades que você tem feito. Cuidado com que você abre o seu coração. Cuidado com que você é íntimo. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Só que Jesus tinha muito mais de 12. Só que ele tinha 12. E dos 12 tinha alguém que era mais próximo a ele. Quantos estavam no Monte da Transfiguração com Jesus? 3. Quantos estavam com Jesus quando ele foi curar a filha de Jairo? Cuidado com que você abre o seu coração. Cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos achar uma Jezabel, e isso é a pior coisa que pode acontecer, porque você se parece com quem você se relaciona. Livro de Provérbios, eu gosto muito desse texto. É um texto que está guardado no meu coração. Provérbios capítulo 22, versículo 24. Diz o seguinte: não se associe com quem vive de mau humor. Não ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Você se parece com quem se relacione. Quer um conselho? Se envolva com quem tem um espírito de oração. A primeira pergunta que eu tenho que fazer no meu relacionamento, eu quero que você pense num amigo agora. Pense num amigo ou numa amiga. Pense. Vou fazer uma pergunta para você. Essa pessoa te afasta ou te aproxima de Deus? Pessoas que te afastam de Deus, tome cuidado. Tome cuidado. Diz que até tem uma frase antiga aí que fala que para a gente conhecer os verdadeiros amigos, a gente tem que passar pelo sucesso e pelo naufrágio. No sucesso a gente vê a quantidade, e no naufrágio a qualidade. Essa igreja de Tiatira, quando a gente começa a analisar mais profundo, tinha 3 tipos de pessoas. Olha só que legal. A gente leu isso. Versículo 24. Aquelas que permaneceram fiéis. Versículo de número 20. Aqueles que toleravam o ensino de Jezabel, toleravam o pecado. E no versículo 22,
aqueles que aderiram ao pecado. Ou seja, 3 grupos: fiel, aquele que está na beira do abismo e aquele que está no abismo. 3 grupos: aquele que leva Deus a sério, aqueles que ficam em cima do muro e aqueles que já não querem nem saber, é prática e moral mesmo. São 3 grupos: aqueles que seguem a sã doutrina, aqueles que negociam a doutrina, ou aqueles que abandonou a doutrina, as heresias. Cuidado, igreja. Cuidado com quem você se relaciona. E o grande segredo para isso é a gente ter uma aliança com Deus. Aliança com Deus. A gente vai perguntando: será que eu vou conseguir ter um amigo? Será que eu vou conseguir me relacionar? A primeira coisa que eu preciso fazer é ter aliança com Deus. O último versículo que a gente leu aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 24 e 25. Eu vou repetir para vocês. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que seguem a doutrina e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Então, aquelas pessoas que não foram contaminados pela essa doutrina de Jezabel. Olha só: não porei outra carga a vocês, mas, existe o mais, apegue-se com firmeza ao que vocês têm. O que nós temos hoje? Você pode pensar o que você tem hoje? Sabe o que eu pensei? Eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu tenho acesso ao meu Pai, Criador de tudo. Eu olho para o alto e me pergunto: de onde vem o meu socorro? Eu tenho a resposta. O meu socorro vem do Criador do céu e da terra. Eu vou encerrar com uma nova historinha. Eu gosto de historinha. Conta-se que um casal de idoso tinha um filho médico. E eles moravam sozinhos, o filho já não morava mais com elas. E diz que o filho estava conversando ali online, no WhatsApp com o pai, falando que estava preocupado com a mãe dele. Eu senti: filho, eu estou preocupado com a sua mãe, porque ela está ficando surda. Falo com ela e ela não me responde nada, ela está ficando surda. E o filho ficou preocupado. Ele falou o seguinte: nossa, a surdez, assim, quando é idoso, pode se agravar muito rápido. E ele ali se programou para ir visitá-los, né? Só que o filho pediu para o pai fazer um experimento. Falou o seguinte: pai, quando ela estiver distraída, você tiver uns 15 metros assim, você fala alguma coisa para ela ver se ela vai responder. Se ela não te responder, você chega mais perto com 10 metros. Se não, com 5. E você me fala o que aconteceu. E ali à noite, a mulher estava fazendo a janta. E o senhor falou o seguinte: e agora? Ele, 15 metros assim, falou o seguinte: amor, o que nós vamos ter para janta? E ela não respondeu nada. Aí ele chegou mais 5 metros, né, 10 metros. Amor, o que nós vamos ter para janta? Nada. Aí chegou 5 metros. Amor, o que nós vamos ter para janta? Nada. Aí ele ficou irado. Chegou no pé da ouvido da mulher, falou assim: amor, o que nós vamos ter para janta? A mulher virou uma arara. Falou o seguinte: você deve estar surdo, porque eu já falei 3 vezes o que nós vamos ter para janta. Quem estava surdo era ele. Esse é o retrato da igreja hoje. Aponta o caminho, mas está cega. Aponta o caminho, mas está surda. Mostra o caminho, mas é coxa. A igreja de hoje, ela está surda, cega. Essa não é uma palavra que você fala o seguinte: é para alguém. Fala o seguinte: nossa, essa palavra vai servir para alguém. Não, é para mim. É para mim. Pode um cego guiar outro cego. Então a igreja tem que começar a enxergar as coisas que estão acontecendo. Tem que enxergar as batalhas que estão acontecendo. Tem que enxergar as lutas. Não pode se abster dela. Tem que enfrentar o que tem que enfrentar. Tem que falar o que tem que falar. Tem que se calar quando tem que se calar. Uma igreja que quer tirar o cisco do olho dos outros, mas tem uma trave literalmente no céu. A palavra para a igreja de Tiatira é a palavra para nós hoje. Apegue-se com firmeza, igreja, o que você tem.
Apegue-se com firmeza, conserte aquilo que tem para consertar, não deixe para amanhã, conserte, busque intimidade. Tem um grande segredo para isso iniciar, é busca de intimidade. Vou encerrar com uma frase do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Inclusive está na nossa lista de livros, você que não entrou no grupo, se quiser entrar. A gente já encerrou Gênesis, já está em Êxodo, já estamos encerrando o primeiro livro. E tem muita gente esperando, né? Eu vou esperar o ano que vem para começar. Junte com quem te leve para próximo de Deus. Junte. Igreja, só abrir um aspas aqui. Eu estava conversando muito com a Carol e até com a Edi a respeito desse grupo de livro. E falando o seguinte, às vezes a gente fica receoso de fazer alguma coisa. E eu confesso que eu não fiz, eu falei para a Carol, não sei se ela se lembra, eu falei, Carol, se ficar eu, você e a Edi vai ficar bom. Nós três, a gente vai ler junto, a gente vai crescer junto. E tem muita gente que fez parte, 30 pessoas. Mas, gente, eu confesso que eu não estou muito interessado se as pessoas estão lendo. Eu sei que muitos estão. Mas como é bom, eu nunca tinha participado, como é bom a gente ter essa motivação de ler junto. Sabe, gente, vão ser 12 livros. A Bíblia toda. O Gustavo me mandou umas ideias aí que eu falei em línguas na hora. Oh, papai. Sabe, se você quiser fazer parte, faça. Se você quiser fazer parte de outro grupo, se você quiser fazer o seu jeito, faça. Busque a palavra de Deus. Por que não montamos um grupo de oração? Por que não montamos um grupo de intercessão? Tanta coisa para fazer. A igreja precisa de maturidade. Maturidade. Enraizadas no 3S: sacrifício, santidade e serviço. Então a frase do Rick Warren, vou terminar. Ele diz o seguinte: homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. Ele fala: não há nada mais potente como uma vida direcionada e vivida com propósito. Eu quero encerrar perguntando para você: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito como igreja? Se você não sabe, o primeiro passo é descobrir. Vamos colocar de pé, igreja.